ficou ruim. E não ficou pouco ruim não, viu? Ficou muito ruim a aplicação que o mercado fez da nova regra de fundos que prometia dar mais transparência às taxas cobradas nos fundos de investimento, tornando mais claros os conflitos que acontecem na distribuição de fundos. Eu vou te mostrar até o fim desse vídeo vários exemplos reais de como isso foi aplicado de um jeito que não ajudou em nada na transparência para investidores. Então vamos lá? Deixa eu mostrar para você. Bom, a gente fez um estudo aqui, para quem não me conhece, eu sou Luciana Seabra, eu sou analista CNPI, né, e sou especialista em fundos de investimento. Eu e a minha equipe, a gente fez um estudo da aplicação da nova 175 no que tange à transparência dos custos dos fundos, que era algo muito esperado por quem investe. O que aconteceu aqui com essa regulação? Para a gente chegar aqui a resultados, a gente analisou uma amostra de 275 fundos de 65 gestores. E o que a gente viu decepcionou muito, estava com uma expectativa muito grande de que de fato essa nova regulação ia trazer transparência. Mas na hora de aplicar, o mercado fez caquinha, para dizer uma palavra bonita. Bom, primeiro é bom você saber qual que era o objetivo da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão regulador que, né, cria realmente as regras para esse mercado. O objetivo deles, isso daqui está no site da CVM, né, nessa página que trata de um ofício circular, ele resume, né, o Marco Veloso, que é o superintendente de supervisão da CVM, resume que de forma simples, o que era o objetivo da CVM? Era permitir ao cotista a visão do quanto ele está efetivamente pagando por cada serviço e para quem. A instrução 175 ela é gigantesca e ela trata de segregação, tratar que ele precisa mostrar o que é pago ao gestor, o que é pago ao administrador, o que é pago ao distribuidor, mas aqui o Marco Veloso resumiu muito bem para o mercado o que ele queria, né? Ele quer que tudo que for feito dentro da 175 permita ao cotista a visão do quanto está efetivamente pagando e para quem. Discriminei isso bem aqui porque você vai ver que não foi isso que aconteceu quando o mercado foi colocar em prática a regra que a CVM colocou. Qual que era a minha esperança, né? Como de fato poderia se chegar a isso que a CVM propôs na nova 175. Imagina que você está investido no fundo A taxa total dele é de 2% ao ano e ele tem uma taxa de distribuição de 0,5% ao ano. Aqui eu simplifiquei bastante porque eu acho que é simples mesmo, tá? Dava para ser bem mais simples do que da forma que foi feito. O fundo B já teria uma taxa total de 2% ao ano e a taxa de distribuição, então, se é o banco, a corretora, quanto que ele ganha para distribuir o fundo daquele gestor? Imagina que é de 1% ao ano. Se, por exemplo, o assessor lá na ponta estivesse falando para você, esse fundo que você tá é ruim, hein? Esse fundo A não é bom não, eu acho que você devia ir para o fundo B. Na hora que você olhasse essa taxa de distribuição que estava sendo cobrada efetivamente ali naquele fundo, você ia falar, pode ser que ele esteja tentando me levar do fundo A para o fundo B, porque a taxa de distribuição é maior no fundo B, ela é o dobro da taxa no fundo A. Aqui, o conflito estaria claro e o distribuidor teria mais interesse em oferecer o fundo B. Porém, o mercado não fez nada disso aqui. O mercado fez a impossibilidade total do cotista ver quanto está efetivamente pagando e para quem. Eu ousaria dizer que ficou até pior do que estava antes, tá? E realmente estou aqui na expectativa de que o órgão regulador vire para o mercado e fale, opa, peraí, do jeito que tá, não tá bom não. Vamos voltar atrás, né? Colocar todo mundo de novo na salinha da escola e lembrar que não era assim que era para fazer. Eu trouxe alguns exemplos práticos aqui. Esse nosso estudo é bem longo, então tem vários exemplos de fundos praticando de uma forma ruim, mas eu trouxe alguns aqui só, porque senão vocês iam se cansar de me ver falando sobre o tema. O exemplo número 1, que eu chamo de haja paciência. Isso aqui é a boa prática, tá? Esse aqui tá aplicando realmente como inicialmente deveria ser. E olha só como que fica difícil. Imagine que você chegou lá no fundo, na sua corretora ou no seu banco, e você chegou, peguei esse exemplo da Ocam, mas tem um monte de outros gestores fazendo coisas parecidas, tá? E aí você encontrou lá, né, nos documentos do fundo, que já é difícil de achar, porque fica um pouco escondido, eu ainda vou mostrar, mas você conseguiu achar o regulamento do fundo que você pretende investir, e esse fundo, nesse caso, é esse Ocam. Vou abrir o link do regulamento do fundo para você ver aqui, ó. Então, estamos com o regulamento do fundo na tela. Primeiro que o regulamento é gigantesco, né? Tá aqui com 29 páginas.
Eu já tinha colado antes, né, para facilitar de eu mostrar aqui para vocês, mas só encontrar onde está esse sumário de remuneração, de quanto recebe o distribuidor, no regulamento já é muito difícil, mas eu já tinha colado aqui e sabia que estava ali mais ou menos pela página 20. Então, lá nesse parágrafo aqui, então todos os regulamentos agora são obrigados a ter isso, tá? Então já está escondido dentro do regulamento que já não é uma peça nada amigável. Quando chega lá, diz assim, que o acesso às informações referentes à efetiva divisão da taxa global entre os prestadores de serviço, ou seja, quanto ganha o gestor, administrador e distribuidor, está, entre outras informações, pode ser feito através do seguinte endereço eletrônico. O mercado conseguiu que, em vez deles terem que colocar no próprio documento, eles colocam uma página, um endereço eletrônico do gestor dentro do regulamento. Então, eu já estou nessa peça aqui, e aí eu tenho que vir nesse link aqui, escrito Ocam Brasil, o nome da gestora, e aí eu clico. Só que percebam bem que quando eu cliquei nele, aqui está carregando, e aí tem isso, né? Nem sempre as gestoras investem muito em suas páginas, não é a atividade principal delas, então algumas demoram para carregar, algumas ficam intermitentes, e percebam que não caiu exatamente no documento, né? Caiu na página da gestora. Então eu preciso sair pesquisando, né? Bom, onde será que tá, né? Aqui, como eu já me adiantei, eu já achei que estava em fundo, sumário da remuneração de prestadores de serviço. Agora eu te pergunto, por que eles não colocaram direto esse link? Já é um problema, né? A CVM já deveria exigir, dentro desse modelo que já está ruim, no mínimo a CVM deveria exigir que eles colocassem direto o link mesmo de onde está a taxa de prestação de serviço para aquele fundo. E aí o que é pior, gente, vem um listão de fundos, então eu tenho que caçar aqui, né, o CNPJ do fundo que de fato eu estava olhando para eu conseguir achar, então vou fazer uma busca na página, que também já tinha me adiantado, para a gente não ficar 3 horas aqui tentando descobrir, e aí é esse Ocam Retorno Absoluto aqui. E aí eu clico nele, né? E aí vai abrir um outro documento gigantesco. Imagina a pessoa física, eu sou analista de fundos, imagina a pessoa física fazendo isso para cada fundo que for investir. Aqui abriu um documento de 6 páginas, e aí você pensa, não, agora ficou fácil, né? Vou até ampliar essa tela aqui para vocês conseguirem ver melhor, que não ficou nada fácil. Eles colocaram aqui uma lista, né, com os distribuidores, remuneração de gestão de distribuidor. Colocaram uma lista com esse fundo é distribuído no Bradesco, no BTG, no C6, no Safra, então tá aqui por ordem alfabética, e lá embaixo um listão de diferentes tipos de remuneração, né? Vários, vai até o acordo comercial 29, tá? Então tem um acordo em que se você investe, ele ganha 0,6, ou dependendo, ele ganha 0,7. Um outro ele ganha 0,8, então você pagou 2%, ele ganha 0,7 ou 0,8. Só que, assim, a sua dúvida nesse momento, quando você seguiu todo esse processo, é quanto eu, de fato, investindo, por exemplo, por meio do Banco Bradesco, vou pagar para o distribuidor por essa taxa. Só assim você conseguiria comparar e entender os conflitos do mercado. Mas vocês concordam comigo que ficou zero transparente? Porque chegando aqui eu não consigo atribuir exatamente um acordo de distribuição com um determinado distribuidor, né? É complexo e, né, eu tenho um listão de distribuidores e um listão de acordos, mas qual acordo é de qual distribuidor? Não dá para saber, né? Quando eu vi isso aqui, eu fiquei muito tristemente impressionada e eu falei assim, não é possível, gente, isso daqui deve estar errado, mas eram vários gestores que estavam fazendo desse jeito. E aí eu fui pesquisar, né, se realmente era um erro desses gestores ou não é possível, né, todo mundo fazendo igual. E aí eu achei que não é um erro. Existe um documento da Anbima. A Anbima é a associação que representa o mercado. Então, ela pega o que foi proposto pela CVM. Normalmente o mercado resiste muito à transparência dos conflitos, porque, claro, né, para os bancos, para as corretoras, para os assessores, é muito mais fácil vender quando você não está ciente aí dos conflitos que acontecem no mercado. E eles brigaram, né, com a CVM, conversaram, né, vamos dizer que eles conversaram e pediram à CVM para que eles pudessem fazer desse jeito aí que a gente acabou de ver. E tanto que existe uma circular da Anbima no site deles de transparência na remuneração de perguntas e respostas, em que alguém pergunta assim, o sumário deve ter a remuneração específica? Lembra que, né, o superintendente da CVM falando que ele quer que realmente o cliente saiba o quanto está pagando e tal. E aí vem uma pessoa e pergunta, deve conter a remuneração específica?
Aí a Ambima fala não, né? Na verdade, fala, olha, conforme o modelo que a gente disponibilizou aqui para o mercado todo, que vocês podem copiar, né? A aba referente à remuneração deve ter duas listas distintas. Uma lista em ordem alfabética do nome de todos os distribuidores contratados, que é aquilo que a gente acabou de ver, e uma outra lista de todos os diferentes acordos comerciais existentes entre o gestor e o distribuidor. Agora, olha essa parte. Sem a necessidade de se estabelecer uma ligação entre o nome do distribuidor e correspondente acordo. Ele estava dizendo aqui, você não precisa dizer qual é o acordo de qual distribuidor. Ou seja, você, investidor que passou por todo esse périplo que eu passei aqui, olha que eu fiz resumidinho, rapidinho para você, porque isso aqui demora muito tempo para fazer. Você mesmo assim não vai saber quanto exatamente o distribuidor do banco ou da corretora em que você está investindo no seu fundo, o quanto de fato ele está recebendo. Ou seja, não se chegou ao objetivo pretendido nesse formato. Isso aqui, gente, nem é o pior dos exemplos, tá? Isso daqui é até um pouco sendo aplicado o jeito que eles, né, defenderam que fosse feito junto ao órgão regulador. Temos exemplos piores, vocês querem ver? Isso aqui não são casos isolados, tá? A gente tem uma lista aqui de vários casos parecidos. Eu vou mostrar para vocês que pode piorar. Vamos ver esse fundo aqui, né? A gente foi pesquisar lá, é um fundo da Quest, né? E aqui temos também o regulamento dele, um regulamento super grande, também 23 páginas, super complexo. Então, imagina que você foi na sua corretora, você decidiu investir nesse fundo, aí você foi procurar o regulamento do fundo, você caiu nesse calhamaço aqui e você precisa achar nesse calhamaço a taxa, né? Onde está esse sumário de remuneração. Eu também colei antes para eu não ficar aqui muito tempo enrolando vocês, né? E eu já sei que está mais ou menos ali na página 26, então eu vou direto lá, mas você ia acabar procurando por um tempão. Até tentei achar palavras-chave que levassem sempre a esse trecho do regulamento, e é meio difícil, porque cada um escreve de um jeito meio diferente, né? E aí tá lá, quer ver? Na página 16, é isso? É. Olha aqui esse parágrafo 2º, o acesso às informações referentes à efetiva divisão da taxa global entre os prestadores de serviços, nananã, pode ser feito através do seguinte endereço eletrônico. Aí eles escrevem esse meginvestimentos.com.br. Aqui, como você pode ver, o link nem funciona, né? É clicável, né? Aí a gente clica nesse MEG, né? Eu já olhei e falei, gente, MEG, o que MEG tem a ver, né? Mas vamos lá. Quando a gente entra, é uma página, deixa eu deslocar aqui para vocês verem, de aparentemente uma outra gestora. E quando eu vou aqui nos investimentos, todos os fundos, tem um monte de fundo, mas nenhum deles é o fundo da Quest, né? Tô mostrando alguns exemplos aqui bizarros, gente, mas assim, mostra para mim uma total despreparo para, né, um total descuido de colocar na prática uma exigência do órgão regulador, que é a exigência de dar transparência aos clientes de quanto efetivamente estão pagando, de quanto o distribuidor está recebendo. Pois bem, continuemos, né? Então, assim a gente tem alguns, tá? Alguns links que não são clicáveis, alguns links que não te ajudam, na verdade, a encontrar, de fato, a taxa, né, de quanto o distribuidor está recebendo. E aqui eu tenho um outro exemplo também num distribuidor, é outro também que os próprios sites das corretoras, dos bancos, não estão contribuindo também, eles também tendo os próprios fundos como gestores. Vamos ver o caso de um fundo gerido pela XP Macro Plus. Então é um fundo que eles gerem e também distribuem. Tive que entrar lá nele, aqui pelo aplicativo, e lá no último, né, no menu, lá tem documentos no final, para achar o regulamento. Imagina que a pessoa quer investir nesse fundo aqui, ela quer saber quanto está sendo pago ao distribuidor, né, a XP como distribuidor para aquele fundo. Aí tem que procurar lá no regulamento, não foi muito fácil de achar. Cliquei lá no link e entrou na página da XP Geral. Eles também não nos ajudaram direcionando já para a parte onde está aquilo. Aí você tem que entrar no menu, tem que achar a parte dos documentos, né? Imagina o tempo que eu levei para achar isso daqui. Nos documentos, você vai em documentos adicionais e aí você chega no sumário de remuneração de prestador de serviço. Quando você clica, pelo menos no meu celular, no iPhone, não baixou de jeito nenhum. Fiquei lá clicando nessa setinha de baixar e não baixava de jeito nenhum o documento. Mas, né, eu tinha que mostrar para vocês. Se eu fosse uma investidora normal, eu já teria desistido há muito tempo. Mas eu queria mostrar para vocês. Eu compartilhei comigo esse link e falei, vou olhar no meu computador. Quando eu entrei no meu computador para ver,
aquilo ali que você baixa abre uma pasta com vários arquivos diferentes, vários sumários, de fundos diferentes, não necessariamente o fundo que eu estava procurando. E como não tem nem o nome no nome do arquivo, eu tive que ir olhando um por um, e cada um era de um fundo completamente diferente daquele que eu estava, na verdade, buscando o sumário. E assim, vou te falar uma coisa, viu? Eu nem achei nessa lista aí o fundo exatamente que eu estava procurando. Achei o XP Macro, mas não achei o XP Macro Plus. Ou seja, imagina passar por todo esse processo e se frustrar no final, porque você não encontrou exatamente o que você queria, o que você precisava, né? E aí eu tenho outro distribuidor aqui, o Ion, do Itaú, que aconteceu, né? E aí, ó, aqui ele já está trazendo algumas taxas ali na parte das características. Isso para mostrar para vocês que a parte da taxa de administração do fundo, que antes aparecia só 2% ao ano, por exemplo, ficou ainda mais complexa. Por isso que eu falo que em alguns casos chegou a piorar. Olha como está ali, taxa do produto 0,76 a 2,1% ao ano. Gente, você vai comprar, né? Até coloquei aqui a historinha do João. Se você entra, a taxa de administração tá lá, que a taxa que é paga ao administrador é de 0,04 a 0,09 e a do gestor é de 0,59 a 1,88. Só que, gente, como assim, né? Coloquei aqui a historinha do João. O João chega à loja e pergunta quanto custa esse sapato? E a vendedora responde de 76 a 210 reais. E o João fica, como assim? Né? Então, o banco, a corretora, eles sabem quanto vai ser cobrado do cliente de taxa total. Ele não é uma variação que vai ser cobrado do cliente. Como é que você vai comprar um produto que tem um intervalo de taxa? E eu digo para vocês, os gestores sabem exatamente quanto vai ser cobrado. Normalmente é 2% ao ano, né? Uma taxa máxima de 2,5% ao ano. Em vez de colocar uma taxa total aqui que realmente faz sentido, em vez de já deixar claro aqui qual é exatamente a remuneração de cada um para aquele cliente, não para aquele fundo de forma geral, para aquele cliente, eles fizeram essa, a gente diria lá em Minas, essa presepada aqui, porque realmente ficou muito ruim. Então eu estou aqui para dizer que a intenção da CVM não se efetivou, né? Aquela intenção inicial deles de permitir ao cotista a visão do quanto está efetivamente pagando e para quem não está resolvido, tá? E eu realmente espero que o mercado entenda, né? Que o próprio órgão regulador fiscalize para que a regra seja efetivada e o cliente consiga de fato ter transparência sobre quanto está efetivamente pagando e para quem, porque isso não aconteceu. Então, só para a gente concluir, esse é um dossiê que a gente fez aqui, né? A gente listou alguns problemas que acontecem nos diferentes fundos, só trouxe alguns aqui para vocês entenderem o problema, mas alguns problemas principais encontrados. O principal, o cliente não consegue saber quanto efetivamente paga pela distribuição. Então, mesmo de depois enfrentar todo o périplo, com frequência é impossível atribuir taxa a um determinado distribuidor. E eu lamento ainda mais que isso daqui não pareça ser um erro, porque afinal a associação que representa o mercado está virando para todo mundo e falando é assim que se faz, né? Número 2, uma falta de padronização dos acordos de distribuição. Então, mesmo quando eles são transparentes, são tantos formatos, é um listão, que fica difícil chegar a qualquer conclusão. A gente achou pouquíssimos gestores que realmente atribuíram um contrato a um determinado distribuidor, assim, raríssimos. Só que são também tantos acordos que fica difícil de entender. E o cliente, então, não sabe quanto efetivamente paga, que claramente era uma intenção do órgão regulador, porque tá rolando um abuso do uso de intervalos de custo e, além disso, tem essa longa jornada que você abre uma página, que abre outra e que nem sempre a página do gestor está funcionando bem, né? E nem sempre está levando também para o caminho específico. É muito difícil achar no regulamento o link para os acordos comerciais, talvez precisasse ter ali alguma palavra que facilitasse a busca, que sempre caísse naquele parágrafo, naquele trecho. O direcionamento para a página geral da gestora é um absurdo, porque, né, toda gestora sabe exatamente o link que está, porque ela direciona para a página dela geral em vez de direcionar direto para o link do sumário de remuneração. Esse direcionamento para uma pasta com vários arquivos também acho uma falta de respeito. Você tem que abrir todos os arquivos para ver qual que é o acordo de remuneração daquele fundo em específico. E a nossa conclusão principal é o que de fato ajudaria quem investe é que as taxas de administração, gestão, custódia e distribuição que de fato vão ser pagas por aquele investidor, assim como o somatório delas,
deveriam ser divulgadas na própria página ou aplicativo em que a venda do fundo acontece. O gestor, o distribuidor não coloca lá, e você está lá na sua corretora, na XP, no BTG, no Itaú, no Bradesco, você entrou lá para investir num fundo. Na parte ali dos custos, tinha que estar claro já a taxa que você vai pagar, tinha que estar claro também o quanto vai ser pago ao distribuidor, para de fato você saber onde estão os conflitos, que os conflitos normalmente acontecem naquele momento em que quem te atende tenta te levar de um produto para o outro. Você entenderia como ele é remunerado naquele processo. Do jeito que tá, definitivamente não dá para fazer isso. Se você concorda que não ficou transparente, se você concorda que não facilitou a sua vida, a forma como tudo isso foi feito, eu peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Vamos juntos intervir, porque na verdade essa nova regra acabou de ser aplicada pelo mercado, agora começa a fase de fiscalização de fato do órgão regulador. Então eu te convido a, junto comigo, intervir, fazer esse vídeo se espalhar, chegar para mais pessoas, curtir, distribuir e também fazer seu comentário aqui embaixo para que a gente consiga que esse desejo inicial, esse espírito inicial da instrução 175 não morra, que é o de tornar mais transparentes os conflitos do mercado. Obrigada por estar aqui comigo, até a próxima!